Olá, meu amigo, minha amiga, é um prazer ter você aqui no nosso congresso Lidera Brasil. Meu nome é Tom Coelho e nós vamos conversar ao longo dos próximos minutos sobre liderança. O tema, liderança de alto impacto, como inspirar pessoas para alcançar resultados excepcionais. Eu inicialmente quero agradecer a você por sua presença, pela escolha desta atividade, e digo a você muito agradecido e não muito obrigado, porque não sou obrigado a estar aqui, assim como você também não é obrigado ou obrigada a estar aí. Nós falamos obrigado todos os dias, em casa, nas ruas, no trabalho, claro, se você foi bem educado para assim se portar, mas sem perceber que ao dizer obrigado nós estamos remetendo a algo que é obrigatório e que, portanto, não é espontâneo. Agora, quando eu falo em agradecimento, o agradecimento vem de gratidão, gratidão vem de graça, e eu acredito que é uma oportunidade de graça, essa de nos conhecermos e de trocarmos ideias a partir de agora, e espero que depois também, afinal, estarei à sua disposição sempre através do meu site e do meu e-mail. Quero também dizer a você que seja numa pequena reunião que você faça em sua empresa, na escola, no clube, na igreja, qualquer oportunidade, um grande congresso do qual você venha participar presencialmente, em todas essas ocasiões, em cada oportunidade, procure sempre fazer valer a pena o seu tempo e o tempo do seu interlocutor. Eu, pessoalmente, espero fazer valer a pena o seu tempo ao longo desses próximos minutos. Iremos conversar sobre esse tema que envolve liderança. Para iniciar a nossa apresentação, eu quero dizer a você que eu dividi esta apresentação em três momentos. Nós vamos falar primeiro sobre o mundo corporativo, depois sobre equipes e, por último, sobre pessoas. Afinal, pessoas formam equipes e são equipes que conseguem gerar os resultados que as corporações tanto precisam. Do ponto de vista corporativo, há três aspectos fundamentais que quero dividir com você nesse momento. O primeiro deles é a importância de um propósito muito bem definido dentro da sua organização. E o que significa um propósito bem definido dentro da sua empresa? Significa compreender que a sua empresa, ela, salvo raras exceções, ela não é uma instituição de caridade. Uma empresa precisa sim perseguir o resultado, a lucratividade, a rentabilidade. Claro que não a qualquer preço, claro que não a qualquer custo, mas o resultado ele é essencial, porque é ele que traz a perenidade para a empresa. E para que você alcance esse resultado, é muito importante que a empresa tenha muito claro qual é o seu propósito, e isso pode ser respondido a partir de uma simples pergunta: qual é o nosso negócio? Você já se perguntou a esse respeito? Dentro da organização em que você está, você tem facilidade de responder a esta pergunta? Qual é o seu negócio? Vamos fazer algumas conjecturas acerca de alguns exemplos. Quando, por exemplo, eu comento com você sobre a empresa Copenhagen, certamente você a conhece. Se eu lhe perguntar qual o negócio da Copenhagen, qual seria a sua resposta? Chocolates? Fabricar e vender chocolates? Não, essa é uma resposta clássica. Afinal de contas, chocolate, eu, você, qualquer um de nós, podemos fabricar artesanalmente em casa, mas talvez não com a mesma qualidade e seguramente não com a mesma proporção, envergadura, amplitude que uma empresa como a Copenhagen ou outra grande, algum outro grande fabricante de chocolates possa fazer. A Copenhagen se posiciona como uma empresa que vende presentes com amor e sabor. É isso que permite, que proporciona a essa empresa a oportunidade de vender, por exemplo, um único bombom de cereja ao licor pelo preço de qualidade. Presentes com amor e sabor. É um posicionamento muito diferente de simplesmente dizer fabrique e vende chocolates. Vamos pegar um outro exemplo. A Revlon, uma conhecida empresa de cosméticos. Se eu lhe perguntasse qual o negócio da Revlon, você diria o quê? Cosméticos? Pois então, veja você que o fundador, Charles Revson, dizia: na fábrica nós produzimos cosméticos, porém nas lojas nós vendemos esperança. Ou seja, o posicionamento da empresa é vender beleza,
autoestima, jamais simplesmente cosméticos. Mais um exemplo. Swatch, a marca de relógios. Qual a resposta clássica? Qual o negócio da Swatch? Relógio não é uma resposta conveniente, até porque você deve concordar comigo que a gente não usa mais relógio para ver horas. Você seguramente deve ver as horas no seu celular, se você estiver na cozinha, talvez até no micro-ondas. Mas você não usa relógio para ver as horas. O relógio tornou-se um adorno, parte da sua indumentária, parte da sua vestimenta. A Swatch enxergou isso muito antes da maioria dos seus concorrentes e passou a entregar uma coleção anual de diferentes modelos de relógios. Houve inclusive uma linha chamada Swatch Skin, de pele, porque Swatch não era mais o relógio que você usa, mas sim o relógio que você veste. Ou seja, um outro padrão de posicionamento para o mesmo produto. Para finalizar, uma questão que para mim é intrigante. Quando nós pegamos as grandes companhias aéreas do país e você se pergunta, qual o negócio de uma companhia aérea? Qual a sua resposta clássica? Transporte? Transporte aéreo? Transporte de carga? Transporte de passageiro? Não. Isso também é a resposta clássica. Também é uma resposta convencional, mas não é a resposta mais adequada. Uma companhia aérea, qualquer que seja ela, vende tempo. Você pega um avião porque precisa chegar mais rápido ao seu destino. Por exemplo, quanto tempo dura uma ponte aérea Rio-São Paulo? Você pode me responder, 45 minutos? 50 minutos? Correto? Não. Você precisa chegar 1 hora antes ao aeroporto. Se o avião sair no horário, você vai voar por 45 a 50 minutos. E depois, no seu destino, talvez você leve 30, 45 minutos para conseguir restituir a sua bagagem. Portanto, uma viagem Rio-São Paulo não leva 45 ou 50 minutos. Ela leva pelo menos 2 horas e meia. E é por isso que, em especial na Europa, as empresas de transporte ferroviário, os trens, começam a ganhar mercado das companhias aéreas. Porque entre levar 2 horas e meia para ir do Rio a São Paulo ou vice-versa, num avião, com espaço apertado, onde você fica confinado ao seu assento, sendo cada vez menos atendido em termos de prestação de serviços, afinal de contas, há 10 anos você tomava champanhe, vinho, uísque, fazia refeições completas dentro do avião, e hoje, quando muito, lhe oferecem água. Hoje, no transporte de trens na Europa, você acaba demandando o mesmo tempo para um trajeto como esse, o tempo total de viagem, porém você tem a liberdade de transitar por entre os vagões, fazer reuniões junto a outras pessoas, você acaba desfrutando de um conforto muito superior. Então, meu amigo, minha amiga, eu quero que você, nesse momento, reflita novamente sobre esta pergunta: qual é o seu negócio? E ao refletir sobre isso, compartilhe com seus colaboradores, compartilhe dentro da sua empresa, com todos os funcionários, para que eles também consigam responder esta pergunta e juntos vocês possam entregar uma resposta adequada que efetivamente defina o propósito da sua empresa. O segundo aspecto do ponto de vista corporativo é a importância de as lideranças desenvolverem o espírito empreendedor junto a todos os funcionários. Quando eu falo em espírito empreendedor, eu não estou falando sobre ser dono do próprio negócio. Aliás, isso é uma visão muito ultrapassada de empreendedorismo. Nos anos 80, sim, havia um certo sinônimo entre empreendedor e dono do próprio negócio. Hoje não mais. Hoje, quando falamos em empreendedorismo, estamos falando também de um conceito expandido que nós chamamos de empreendedorismo corporativo ou intraempreendedorismo, o que significa desenvolver, junto a cada funcionário, a cultura de dono. Um sentimento de que você, dentro daquela organização, você deve ter a mesma postura, o mesmo comportamento que o dono da organização, que um acionista teria. Sob essa ótica, quero compartilhar com você 3 aspectos fundamentais
que é o que eu chamo de tripé: custo, tempo, qualidade. São três grandes dimensões que cada empreendedor ou intraempreendedor precisam desenvolver sob a ótica do seu negócio. Eu vou colocar um exemplo real para que você consiga compreender melhor a importância desse tripé. Vamos pegar a indústria automobilística. Eu acredito que você deva acompanhar aí pelos jornais como ao longo dos últimos anos, em especial da última década, nós temos observado constantemente os recalls de veículos. Todas as montadoras, as mais diversas, todas elas têm sofrido com a necessidade de fazer recall de seus veículos. O recall é você chamar os proprietários de veículos de uma determinada marca, de um determinado lote, convidando-os a retornarem até as suas concessionárias para a substituição de alguma peça que, em geral, pode comprometer a segurança do usuário. Por que o volume de recalls cresceu tanto? Eu vou te explicar. Se nós voltarmos no tempo, em 1987, aqui no Brasil, nós tínhamos apenas 3 fabricantes de automóveis. Sabia disso? 3 fabricantes. Eram eles a Fiat, a Chevrolet e a Auto Latina, que era uma joint venture entre a Ford e a Volkswagen. 3 fabricantes. Uma joint venture que, diga-se de passagem, perdurou por apenas 9 anos, uma vez que as culturas não foram compatíveis, a cultura alemã Volkswagen com a cultura norte-americana da Ford. Hoje você tem, só aqui no Brasil, 49 diferentes marcas de veículos e mais de 330 modelos. E quando eu falo 330 modelos, evidentemente eu não estou contando pequenas variações de acessórios, não. Modelos totalmente distintos. Você tem 330 opções hoje. Em outras palavras, se de 1987 para cá você teve esse avanço no número de concorrentes, isso significa uma imposição muito grande em termos de competitividade. Porque se antes você tinha que concorrer com mais 2 ou 3 companhias, hoje você tem meia centena de empresas concorrendo contigo. Isso faz com que você tenha que, cada vez mais, perseguir a redução de custos. Ou seja, hoje o consumidor é o rei, ele acaba direcionando o seu dinheiro onde a relação custo-benefício lhe é mais favorável. Isso faz com que os fabricantes tenham que produzir veículos cada vez mais baratos. Além disso, faz com que os fabricantes tenham que lançar novos modelos com uma velocidade cada vez maior. Era muito comum, há 20 anos, você levar 2 anos para lançar um novo modelo de veículo. Hoje, a praxe é entre 3 e 6 meses você já tem um novo modelo sendo lançado. Porque ou você faz isso, ou o seu concorrente o fará. Portanto, se eu tenho que produzir carros mais baratos e lançá-los com menos tempo, alguém paga o pato. E esse alguém tem sido a qualidade. É por isso que o número de recalls tem crescido tanto. O grande desafio que você, líder, tem que levar para toda a sua equipe é que essas 3 dimensões precisam ser continuamente contempladas. A qualidade, o custo e o tempo. Quando eu falo em custo, é importante você desenvolver, junto aos seus pares, a consciência de que, primeiro, custo é igual unha, cresce o tempo todo. A todo instante você tem que manter a vigília buscando a redução de custos. Um bom exemplo disso é o Burger King, por exemplo, que em 2013 teve um aumento de 150%, mesmo com uma redução de 2% na sua receita. Ou seja, vendeu menos, lucrou mais. Qual redução de custos, eficiência operacional. Vou mais longe, voltando ao exemplo das companhias aéreas, aqui no Brasil, a TAM tem desligado o ar-condicionado das suas aeronaves quando elas estão paradas no pátio, antes de iniciar o processo de taxiar para a decolagem. Com que intuito? Redução de custos. E vou mais longe, a Gol tem, por exemplo, pago um bônus aos pilotos que conseguem reduzir o consumo de combustível. A própria Associação das Companhias Aéreas informa que reduzir custos é dever de casa de todas as companhias. Portanto, cortar custos e mais, combater desperdício.
Combater o desperdício é um processo cultural. E eu quero deixar uma imagem mental para você. Imagine que você, caminhando pelo seu escritório ou pela fábrica, você encontre um clipe de papel jogado no chão. Qual é a sua postura? Você se abaixa, se recolhe aquele clipe de papel, ou você, de uma forma quase que subliminar, pensa: um clipe de papel, isso não custa nada economicamente, porque uma caixa com mais de 500 clipes deve custar R$10. Portanto, um clipe, economicamente, não vale talvez o meu esforço em me abaixar e recolher essa peça do chão. Melhor que ela fique aí, depois a pessoa da limpeza varre e joga isso fora. Não é verdade? Pois é, a questão não é econômica, a questão é cultural. Porque quando você combate desperdícios e você entende que aquilo tem um valor, você começa a dimensionar isso para todas as outras áreas. Vou te dar um outro exemplo. É muito comum quando eu visito alguma empresa, eventualmente eu solicito um pedaço de papel de rascunho. Note, um pedaço de papel de rascunho para fazer uma pequena anotação, uma coisa simples. Só que quando eu faço essa solicitação, é muito comum que alguém vá até a impressora mais próxima e recolha uma folha de sulfite novinha e me entregue para fazer aquela anotação. Uma folha de sulfite, economicamente, também não custa muita coisa, porque 500 folhas hoje está na casa de 12 a 14 reais. Mas, repito, não é o valor econômico de uma folha, mas o processo cultural de desperdiçar um recurso. Então, essa é a sua grande missão. Fazer com que as pessoas entendam que custos crescem o tempo todo, eles devem ser combatidos, assim como os desperdícios. E com relação ao tempo, é importante você desenvolver a cultura da efetividade. Note, quando a gente fala em eficácia é você atingir metas, é você fazer a coisa certa, né? Você planejou uma meta e a atingiu. Quando a gente fala em eficiência, nós estamos falando em usar bem os recursos. A efetividade é a soma dos dois. Quando você é eficaz e eficiente, você é efetivo. Ou seja, você atinge as suas metas, você utiliza bem os recursos e dessa maneira você alcança o resultado. E como dissemos no tópico anterior do propósito, o resultado é fundamental para a perenidade da empresa. Esse é o seu desafio, desenvolver a cultura de custo, tempo, qualidade, junto a toda a sua equipe. Terceiro aspecto do ponto de vista corporativo é perseguir a excelência. Perseguir a excelência significa, é o Kaizen, é o aprimoramento contínuo. Hoje melhor do que ontem, melhor do que há um mês, melhor do que há um ano. A todo instante você consegue ampliar, melhorar a qualidade dos seus resultados. Tenha sempre em mente a famosa curva de Gauss ou curva normal, que ela demonstra estatisticamente que cerca de 70% dos eventos ou das pessoas estão dentro da média, mais ou menos um desvio padrão. Isso é muito pouco. Nós precisamos perseguir a excelência e um exemplo da excelência é o famoso 6 sigma. O que é o 6 sigma? É a média mais 6 desvios padrão para a direita. Quando você atinge o 6 sigma, você atinge 99,9997% de acerto, o que significa errar 3 vezes a cada 1 milhão de tentativas. Para que você tenha uma noção mais clara da importância de perseguir essa excelência, se eu lhe perguntar 0,1% de erro é um número aceitável para você? E se eu lhe perguntar 99,9% de acerto? Talvez eu tenha conseguido enganá-lo nesse momento. Mas 99,9% de acerto e 0,1% de erro são as duas faces de uma mesma moeda. Você pode até achar que 0,1% de erro é um número aceitável, mas saiba você que 0,1% de erro nos Correios significariam 2.000 cartas extraviadas por hora. Se nós estivéssemos falando sobre grandes hospitais, nós teríamos, com 0,1% de erro, 500 cirurgias mal feitas por semana. E em grandes aeroportos nós teríamos 12 grandes acidentes por mês. Ou seja, quase que um acidente dia sim, dia não. Entende como 0,1% de erro não é aceitável? É por isso que precisamos perseguir o 6 sigma. 3,5 erros por milhão.
Mas eu vou mais longe ainda. É claro que o erro é inerente. É claro que a gente, quando erra, a gente acaba evoluindo, e a tendência é que desde que você aprenda com seus erros, você possa evoluir. Mas eu vou mais longe ainda, eu quero que você desenvolva uma cultura de perseguir o erro zero. E eu vou te dar um exemplo claro de como é que isso pode ser bem compreendido por você. Um dos trabalhos que eu desenvolvo nas corporações é dentro da área de segurança do trabalho. Eu me especializei, eu fiz um mestrado na área de segurança do trabalho e então eu tenho transitado por grandes organizações realizando palestras na CIPAT, que é a Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho. Qualquer profissional da área de segurança do trabalho busca como grande meta o zero acidente. E por que o zero acidente? Porque qual é o preço de uma vida, gente? Não tem preço. Então não importa se você tem 10, 100, 5 mil funcionários trabalhando dentro da sua organização. O objetivo tem que ser zero acidente. Você não quer que ninguém sofra um acidente que leve ao afastamento daquela pessoa, ou pior ainda, ao outro. É por isso que a gente busca sempre a cultura do zero acidente. E para que você chegue no zero acidente, todas as pessoas envolvidas, elas precisam se conscientizar de uma série de normas e procedimentos que envolvem a atenção, o respeito ao risco, o trabalho em equipe. São muitas variáveis envolvidas. Eu vou confessar uma coisa para você. Quando eu comecei a trabalhar com isso há quase 10 anos, e eu tinha reuniões com os profissionais da área de segurança do trabalho, técnicos e engenheiros, médicos do trabalho, quando se falava em zero acidente, eu achava aquilo ilusório, porque era comum eu estar dentro de uma empresa que tinha 3, 4, 5 mil funcionários trabalhando em 3 turnos de trabalho. E aí você deve se questionar, como é que ao longo de 365 dias no ano, 5 mil pessoas em 3 turnos, alguém não vai se acidentar? Será que não é natural que você espere que em determinado momento alguém, infelizmente, acabe se ferindo? Eu achava que estatisticamente seria aceitável isso. Até que eu tive uma grande lição, uma lição pessoal. Quando a minha filha mais nova nasceu, e 3 dias depois ela saiu da maternidade e foi para casa, quando eu a peguei no colo pela primeira vez, no berço, para descer um lance de escadas na minha casa, eu entendi o que era zero acidente. Eu quero que você imagine a cena, e se você tem um filho pequeno, fica mais fácil ainda de você compreender o que eu quero dizer. Eu estou com uma criança de 3 dias de vida nos meus braços. Eu vou descer um lance de escadas. Pergunto a você, posso tropeçar? Posso escorregar? Eu posso a cada 1 milhão de degraus levar 3 pequenos escorregões? Ou seja, 6 sigma, 3 erros por milhão? Claro que não. E como é que eu faço para não colocar a integridade daquela criança em risco? Eu entendo que preciso ampará-la com um braço, enquanto a outra mão apoia-se no corrimão. Eu entendo que cada degrau é um risco potencial e, por conta disso, eu tenho que descer e subir cada degrau com muito cuidado. Isso faz com que talvez eu tenha que subir e descer aquelas escadas calçado ou descalçado, mas não de meias, porque a meia também pode fazer com que eu escorregue. Então, note você como é interessante um padrão de comportamento que se muda, porque há um objetivo maior, que é o zero acidente. E aí eu digo a você que ao longo dos 5 anos de vida que essa criança já tem hoje, eu jamais coloquei a integridade dela em risco, e mais ainda, eu continuamente, desde que ela começou a caminhar, eu a ensino sobre a importância de ter muito cuidado nas escadas, sempre ao subir e descer quando ela faz isso sozinha. A criança tem uma natureza brincalhona, a criança gosta de brincadeira, e eu sempre a instruo, a escada não é lugar para brincadeira. Mão no corrimão e muita seriedade em cada passo, em cada degrau. Isso me fez entender que se o zero acidente com a minha filha, na minha casa, é possível, e isso só é possível porque eu tenho esse padrão de comportamento e a minha família também, porque se alguém dentro da minha família não tiver essa mesma percepção, todos têm que compartilhar do mesmo princípio. Então, esse mesmo princípio vale dentro das empresas. Então, se esse mesmo princípio vale dentro das organizações, vale sim perseguir a todo custo o zero desperdício, a zero reclamação de atendimento,
zero não conformidade, zero cancelamento, zero perda de clientes. A todo instante você pode sim perseguir a excelência em tudo que você faz dentro da sua organização. Então isso é dentro do ponto de vista corporativo. Os 3 aspectos do mundo corporativo. O propósito, que está definido por buscar o resultado e aquela pergunta, qual é o seu negócio. O espírito empreendedor, ser desenvolvido junto à sua equipe, custo, ser a busca da excelência. Vamos agora falar sobre 3 aspectos do ponto de vista da equipe. E claro que o primeiro deles, uma vez que o nosso tema fundamental é liderança, é exatamente a liderança. E acredito que você concordará comigo que liderança a gente não impõe, a gente conquista. Aliás, um bom exemplo disso são as pequenas empresas, em especial aquelas de caráter familiar, em que às vezes o filho do dono tenta impor uma liderança pelo fato de ser o filho do fundador, né? E isso nem sempre acontece. Ao contrário, há casos de empresas com essa mesma característica, em que o filho ingressa passando por todas as áreas da companhia, independentemente do cargo, da função que ele exerce, e essa pessoa vai conquistando as pessoas até que a liderança dela passe a ser uma liderança legítima. Então, a liderança ela não pode ser imposta, ela tem que ser conquistada. Então, quais são as características que um líder precisa desenvolver? Primeiro, a compreensão de que um líder ele deve orientar os seus pares, ele deve guiar as pessoas que ele vai liderar. É dever do líder conduzir. E conduzir significa, às vezes, literalmente, pegar pela mão e demonstrar para essa pessoa qual o caminho que ela deve seguir. Um líder deve também compartilhar o seu conhecimento, instruir as pessoas, mas, fundamentalmente, o bom líder é aquele que dá o bom exemplo. Nada pior do que um discurso que é totalmente dissonante em relação à prática. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. O bom líder é aquele que lidera pelo exemplo, que demonstra a partir das suas atitudes aqueles princípios que ele tanto espera dos seus liderados. Mais uma coisa importante, o líder deve se fazer presente. E aí eu não posso me furtar a usar alguns exemplos da nossa Copa do Mundo que aconteceu recentemente. Você se recorda da partida entre Brasil e Chile durante a cobrança de pênaltis, quando o Thiago Silva, o capitão do Brasil, num momento pessoal dele, resolveu recolher-se num canto, muito abalado com aquele momento do jogo, e sentado sobre a bola, chorava copiosamente diante de uma fragilidade emocional que ele demonstrou naquele momento. Ele, o capitão da equipe, ele, o líder. São nesses momentos que espera-se mais do líder. O líder ele tem que estar preparado, não adianta, por isso eu digo, não adianta você impor, não adianta simplesmente colocar a pessoa em posições de liderança. Aliás, eu já vi muitas ocasiões de pessoas que tinham dentro da organização um desempenho muito bom e por conta disso foram alçadas a uma posição de liderança, porém sem o devido preparo. E estas pessoas, ao assumirem uma posição de liderança, além de não conseguirem exercer essa liderança, acabavam até se indispondo com aqueles mesmos colegas que eram os seus pares anteriormente. Então o líder ele tem que estar presente, em especial naqueles momentos que são momentos mais críticos. Aliás, eu digo que líderes não hesitam. E se você quer uma outra imagem mental para isso, pense em um barco que está no meio de uma tormenta qualquer e começa a afundar. O que é que o líder vai fazer? Ele vai convocar os marujos para uma reunião no Conversa? É claro que não. O líder ele tem que tomar decisões e arcar com as suas consequências. Outra coisa fundamental, um líder precisa conhecer a sua equipe, precisa conhecer os seus liderados. E aí vamos resgatar um outro exemplo da Copa, o técnico holandês, o Van Gaal. Você deve se recordar quando, em uma das partidas, ele, um minuto antes de terminar a prorrogação, ele fez uma substituição, colocando o seu goleiro reserva para as cobranças de pênalti que viriam. Por que ele fez isso? Porque conhece a sua equipe. Porque sabia que aquele goleiro reserva podia não dispor do mesmo talento do goleiro titular,
para os 90 minutos, para os 120 minutos de partida. Porém, o rapaz com o seu 1,95 m de altura, com toda a sua envergadura e todo um preparo, ele tinha uma competência singular, que era uma habilidade maior e melhor do que o goleiro titular para fazer a defesa, para defender o arco diante de uma cobrança de pênaltis. E foi exatamente isso que fez com que aquele rapaz conseguisse levar a sua equipe às semifinais. Então, isso foi, aliás, diga-se de passagem, o Van Gaal foi o único técnico que utilizou todos os jogadores convocados, todos. Isso demonstra não só uma escolha muito assertiva, um preparo muito grande, mas a valorização de cada membro da sua equipe, de modo a poder utilizá-los ao longo das diversas partidas em momentos diferentes. Isso é conhecer a equipe. Se você quer ser um bom líder, você precisa conhecer os seus funcionários. Você precisa saber quais são as grandes habilidades, as principais competências de cada um deles. Há uma frase muito clássica para isso. A pessoa certa no lugar certo. Por isso, eu preciso orientar e sugerir a você. Utilize os famosos instrumentos de assessment, ou seja, aqueles instrumentos de avaliação, de autoconhecimento, para que você conheça a personalidade, os motivadores e as competências da sua equipe. É desta maneira que você consegue, de fato, formar uma equipe de alto desempenho. Por último, em relação à liderança, quero deixar uma outra mensagem para você. Você é um líder que se impõe pela autoridade ou pelo autoritarismo? Imagine uma outra cena, um barco a remo. Você já deve ter visto uma competição dessas. Você tem o barco a remo, você tem o 4 com e o 8 com. O que é 4 com? Com timoneiro. 8 com timoneiro. Você tem os atletas que remam e você tem o timoneiro, que é um líder que fica ali na proa apenas dando o ritmo para os seus demais colegas. Ele vai incentivando, dando o ritmo, orientando os colegas em relação aos barcos rivais, e ele faz isso com autoridade, porque toda a equipe segue as suas instruções e as suas ordens de comando. Agora imagine que nós pudéssemos voltar aí aos porões de um navio negreiro, ali pelo século XIII, XIV, XV, e você encontraria um senhor feudal ali, você encontraria um chefe de uma fragata qualquer, com uma chibata na mão, açoitando os seus escravos e gritando com eles, remem, remem. E eu pergunto a você, há autoridade ali? Não. O que há é autoritarismo. Trazendo para o mundo contemporâneo, infelizmente ainda temos muitos líderes que usam do autoritarismo em lugar da autoridade para exercer a sua liderança. Que tipo de líder você é? Segundo aspecto do ponto de vista da equipe é a comunicação. A comunicação é essencial porque as falhas em comunicação é que muitas vezes acabam distorcendo, destoando e comprometendo o resultado de uma equipe. É muito importante aprender a ouvir, a escuta ativa, ou seja, mais do que ouvir, escutar, mais do que escutar, entender o que está sendo dito. Aliás, tem pessoas que olham, mas não veem, veem, mas não enxergam, assim como há aquelas que falam, mas não dizem, e às vezes dizem, mas não são compreendidas. É uma diferença muito sutil, mas que faz toda a diferença. Não basta ouvir, é importante entender, não adianta falar, é importante ser compreendido. Isso é o que promove uma comunicação assertiva. Aliás, eu resgato uma obra de 1967 de Albert Mehrabian, quando ele fala sobre comunicação não verbal, e há uma tese dele chamada de tese do 73855, que até hoje é muito utilizada no âmbito da comunicação. Segundo Mehrabian, ele dizia que no processo de comunicação, o conteúdo da mensagem representa apenas 7% do impacto junto ao interlocutor. A voz, a entonação, representa outros 38%, enquanto a comunicação não verbal, gestual, visual, representa 55% da comunicação. Portanto, o conteúdo do que você diz representa 7% e a forma do que você diz representa 93% do êxito na comunicação. O conteúdo é essencial,
mas quando ele não é transmitido da forma mais adequada, ele não consegue alcançar o seu interlocutor. Terceiro aspecto do ponto de vista da equipe é o comprometimento. E para buscar o comprometimento, você, líder, tem grande responsabilidade em relação a isso. Eu vou colocar a você um elenco de uma série de tópicos que devem ser observados para que seja possível alcançar o maior comprometimento, o maior engajamento da sua equipe. Primeiro, claro, a remuneração. A remuneração é fundamental, é essencial, em especial nos cargos de menor nível hierárquico. Aliás, quanto mais baixo for o nível hierárquico, mais evidentemente a questão financeira tem preponderância. Às vezes você pode se questionar, puxa vida, eu perdi um grande funcionário porque ele saiu da minha organização para trabalhar em outra aqui ao lado para ganhar R$50 a mais. Pois é, mas se ele ganhava um salário mínimo, R$50 a mais, é uma grande diferença dentro da sua gestão financeira, da sua família. Portanto, quanto menor o cargo hierárquico, mais importante acaba sendo a remuneração, mais relevante ela é. O segundo aspecto são benefícios, que os benefícios muitas vezes acabam funcionando como uma forma de remuneração indireta, até mesmo para que você consiga reduzir a sua carga tributária. Esses benefícios eles vão desde uma ginástica laboral dentro da organização, até às vezes um refeitório, quando possível, convênio com uma farmácia, com um clube, com uma academia. Quanto mais benefícios você consegue estender aos seus funcionários, claro que mais eles vão se sentindo engajados e envolvidos com a sua organização. Terceiro, treinamento e desenvolvimento. É importante ressaltar que o nosso processo educacional é muito falho. Nós temos pessoas que vão sendo jogadas no mercado de trabalho sem o mínimo preparo. Nós temos, infelizmente, uma grande distorção entre aquilo que o mundo corporativo precisa e aquilo que é ensinado no mundo da escola. Mas isso é uma conversa para uma outra oportunidade. O que eu quero ressaltar é a importância de você complementar essa educação frágil que é recebida pelas pessoas no ambiente escolar dentro da organização. O meio de você fazer isso é a partir de treinamento e desenvolvimento constante, seja presencial ou online. 4. Tratamento igualitário. É muito importante que você desenvolva uma cultura de diversidade dentro da sua organização. Independentemente de gênero, de raça, de credo, todos devem ser igualmente respeitados, contemplados e tratados de forma absolutamente igual. 5. Orgulho de pertencer. O orgulho de pertencer é aquela história da pessoa que está dentro da sua organização e veste a camisa com gosto. Ela tem prazer de dizer onde trabalha, de demonstrar para outras pessoas que ela está dentro daquela organização, dentro da sua empresa. Nada mais agradável do que ver o seu funcionário consumindo o produto que é produzido dentro da sua empresa e nada pior do que o contrário, do que ele consumindo o produto da empresa concorrente. 6. O respeito pela liderança que você conquista a partir da sua atitude. É muito provável que você já tenha visto pesquisas e ouvido a esse respeito. Há pessoas que, às vezes, enquanto eu comentei há pouco que alguns saem da organização para ganhar apenas alguns reais a mais, há outros que recusam grandes propostas de trabalho simplesmente porque estão tão satisfeitos dentro do ambiente de trabalho, em especial com o seu líder, que essa pessoa diz, não, eu prefiro continuar onde eu estou, ainda que com um salário inferior, porque o meu líder é alguém que me inspira, é alguém que me ensina, é alguém que me faz crescer. Há um valor intangível nisso. Então não é só a questão salarial que vai fazer com que eu saia dessa organização para outra. 7. Espaço para o sonho. É importante que você observe que cada pessoa de sua equipe é como se fosse um projeto de vida pessoal. Elas não podem ser tratadas apenas como meros números. E eu vou colocar um exemplo para você. Eu tenho um amigo que trabalha numa organização, que em certa ocasião ele fez o famoso BSC, o seu Balance Scorecard. E após responder ao questionário e ser avaliado, quando ele, numa das questões que eram colocadas no processo de avaliação, surgiu a seguinte pergunta. Descreva abaixo um sonho pessoal que você tem e que ainda não realizou. Naquela ocasião ele escreveu, há cerca de 3 anos eu tenho vontade de escrever um livro, mas ainda não tive a oportunidade de fazê-lo, não consegui ainda gerenciar meu tempo para isso. Mas é um sonho que eu tenho. Muito bem.
quando ele recebeu a devolutiva do seu Balance Scorecard, uma das suas metas corporativas para todo aquele ano, sabe qual era? Escrever o livro. Pergunto a você, o que é que a empresa tem a ver com isso? Tudo e nada. Talvez nada, porque é uma meta pessoal que não guarda sinergia direta com as metas corporativas, mas tem tudo a ver. Porque ao contemplar um sonho pessoal daquela pessoa, daquele colaborador, fez com que aquele indivíduo se tornasse ainda mais envolvido e engajado com a própria organização. 8. Clima organizacional, ambiente. Passamos, no mínimo, 8 horas por dia envolvidos com o trabalho. Claro que, na verdade, é mais do que isso, se você considerar o tempo de deslocamento, mais horas extras. Nós estamos falando em 10, 12 horas, metade de um dia envolvido com questões profissionais. Portanto, o ambiente tem que ser agradável, prazeroso. 9. Reconhecimento e valorização. Da mesma forma como um salário por si só não é suficiente para reter alguém, o reconhecimento, a valorização, uma placa de homenagem, são vários instrumentos que você pode lançar à mão. Eles também conseguem aumentar o nível de satisfação das pessoas dentro da empresa. E por último, a celebração. E quando eu falo em celebração, não necessariamente eu estou recorrendo a grandes festas, não. É você imaginar que às sextas-feiras um pequeno bolo de padaria com uma garrafa de suco de refrigerante apenas para confraternizar as pessoas, para celebrar, seja o aniversário de um colega, seja uma meta que foi atingida. Pequenos momentos de rituais, onde você celebra, confraterniza e consegue, com isso, aumentar o nível de união e, claro, de engajamento de toda a sua equipe. Para finalizar, o último tópico envolve pessoas. E em relação às pessoas, há 3 aspectos que também quero mencionar com você. Primeiro deles, a importância da qualidade de vida, da busca do equilíbrio na vida pessoal e profissional. Eu poderia ilustrar aqui uma série de pesquisas e vou colocar apenas 2 para que você identifique como isso é um problema recorrente no mundo corporativo moderno. A primeira delas já foi buscar em 2007, feita por Betânia Tanuri, psicóloga da Fundação Dom Cabral, que na ocasião entrevistou mais de 300 executivos, perguntando a cada um deles se eles sentiam-se felizes no ambiente de trabalho. E acredite você, 84% responderam que estavam infelizes no ambiente de trabalho. Buscando agora uma pesquisa mais recente, esta feita em 2011 pela GfK, com mais de 30 mil pessoas em 29 países, uma das questões colocadas falava sobre os tipos de preocupação dos profissionais. E o número 1, dentre as preocupações relacionadas, foi exatamente a busca do equilíbrio entre vida pessoal e profissional. E olha que interessante, esse índice no Brasil atingiu 59% dos respondentes, quase o dobro dos 31% alcançados nos outros 28 países da amostra. Portanto, é importante que você observe que esse problema da busca por um equilíbrio entre a vida pessoal e profissional é uma questão recorrente no mundo corporativo moderno. E qual é a solução para isso? É você proporcionar aos seus funcionários a importância e caminhos para que eles busquem o equilíbrio. E o equilíbrio que eu digo entre 7 grandes dimensões, um conceito que eu fundamentei em 2003 e que eu chamo de 7 vidas. Não basta apenas conciliar vida pessoal e profissional. Você, na verdade, precisa conciliar 7 grandes vertentes. É a vida da saúde, a vida afetiva, que envolve pais, irmãos, filhos, amigos, o relacionamento conjugal, a vida profissional, cultural, social, material e espiritual. Você precisa buscar formas de instrumentalizar a sua equipe, os seus funcionários, para que eles consigam planejar-se a fim de buscar um equilíbrio dinâmico entre estas 7 vidas. Algumas coisas que você pode fazer, quando eu falo, por exemplo, em vida material, o que está por trás disso é a educação financeira, que também não se ensina na escola, e que pode ser um dos cursos promovidos dentro da sua organização para ajudar as pessoas a lidarem melhor com o dinheiro, as suas receitas e as suas despesas. Dessa maneira, seguramente você vai ter pessoas mais satisfeitas no ambiente de trabalho, muito mais felizes. A esse respeito, eu falo no meu livro 7 Vidas
Lições para construir o seu equilíbrio pessoal e profissional, que foi publicado pela editora Saraiva. O segundo aspecto do ponto de vista pessoal é a resiliência. A resiliência é uma expressão que vem do mundo da física. E aí, para ilustrar isso, eu quero mostrar para você. Aqui, olha, tem uma esponja de lavar louças, tá vendo? O que significa a resiliência? A resiliência no mundo da física é a capacidade que um corpo tem de voltar ao seu estado natural quando uma força deixa de ser exercida sobre ele. Um corpo, uma força é exercida sobre ele, ele se deforma. Quando essa força deixa de ser exercida, ele volta ao seu estado natural. Então esse é o conceito da resiliência no mundo da física. Mas eu quero falar sobre resiliência no mundo das pessoas. E no mundo da gestão de pessoas, a resiliência significa a capacidade de suportar as adversidades e as dificuldades, superá-las, mas fundamentalmente aprender com cada uma delas. Nós passamos ao longo dos nossos dias por problemas das mais diversas ordens. Não é? É muito comum que você passe por um contratempo, um revés, uma tragédia. Um contratempo é uma coisa muito fútil, pueril, é você perder um ônibus, chegar atrasado numa reunião, é um contratempo. Algo que poderia ser evitado, mas que eventualmente acaba acontecendo. O revés é o avesso do avesso do avesso, como dizia Caetano Veloso. O reverso da moeda é uma situação muito drástica, que muda diametralmente aquilo que você havia planejado, aquilo que você esperava. E uma tragédia, só quem passou por uma sabe de fato o que significa uma tragédia. Quando eu falo sobre resiliência, eu quero que você identifique qual é o seu padrão de resiliência, qual é o padrão de resiliência da sua equipe. Porque as pessoas de baixa resiliência são aquelas que, diante de pequenos contratempos, enxergam grandes tragédias. São pessoas que basta uma situação qualquer que lhe fuja ao controle para que elas se sintam absolutamente desmotivadas, preocupadas, angustiadas. Pessoas de alta resiliência são aquelas que, diante das situações mais severas, conseguem manter a sobriedade, a tranquilidade, a serenidade, superar aquela adversidade e conseguir ainda sair de uma forma ainda mais elevada daquela situação inicialmente tão obscura. Problemas, como eu disse, acontecem o tempo todo. Como dizia a publicitária Kelly Young, o problema não é o problema em si, mas a sua atitude com relação ao problema. A maneira como você reage diante das situações adversas. Pessoas de baixa resiliência são aquelas que sentem-se sempre acuadas, acham-se sempre vítimas das circunstâncias. E as pessoas de alta resiliência são aquelas que conseguem inverter essa equação e, de fato, fazer acontecer. De fato, promover mudanças positivas para si e para toda a sua equipe. A resiliência, ela é situacional. Ela pode e deve ser desenvolvida. E é mais uma atribuição sua, enquanto líder, desenvolver a resiliência junto às suas equipes. E para finalizar, paixão. É o último aspecto do ponto de vista pessoal. E aí você diz, poxa, mas como é que eu vou conseguir desenvolver a paixão na minha equipe? É muito fácil. A gente não falou sobre Copa do Mundo há pouco. Cá entre nós, existe algo mais apaixonante, em especial no nosso país, no Brasil, do que a paixão de um torcedor por um clube de futebol, por uma equipe? Esse é o seu grande desafio. Como é que você consegue fazer com que o teu funcionário, o teu colaborador, o seu par, o seu liderado tenha uma entrega tão grande pela sua empresa, pela organização, pelos seus projetos, como ele é enquanto torcedor da sua equipe de futebol? Quando eu falo em paixão, meus amigos, eu não estou remetendo simplesmente a uma questão só de caráter emocional, não. Aliás, a neurociência tem trabalhado estudos em relação à paixão. Um exemplo é a autora Helen Fisher, que escreveu o livro Por que Amamos. Helen Fisher, ela tem feito estudos de ressonância magnética funcional. É assim, ela pega pessoas diversas de uma amostra, coloca eletrodos nessa pessoa e começa a mapear o seu cérebro diante de reações, de manifestações diversas. Então, por exemplo, do ponto de vista pessoal, ela coloca os eletrodos ali nessa pessoa e aí mostra a foto da pessoa amada,
a música que lembra um momento importante daquela pessoa, e o cérebro reage a esses estímulos, né? Ele vai ficando colorido, vermelho, verde, dependendo do tipo de estímulo, o cérebro reage de uma forma muito particular. E no ponto de vista corporativo, é a mesma coisa. A pessoa está ali equipada com os eletrodos e aí você começa a colocar estímulos nessa pessoa. A logomarca da empresa, uma música que identifica a empresa, uma propaganda, uma peça publicitária, a foto da fachada, a foto do ambiente de trabalho, a foto do chefe. Como é que essa pessoa reage diante desses estímulos? A paixão também, do ponto de vista corporativo, também está associada, também é estudada do ponto de vista científico. O que eu quero que você entenda é a importância de nós desenvolvermos essa paixão, essa entrega dentro do ambiente de trabalho. De tal forma que a pessoa perceba que ao longo daquelas 8, 10, 12 horas diárias que ela entrega, ali está não apenas o seu sustento, mas a sua realização profissional, mas a sua rede de relacionamentos, a sua oportunidade de evolução, de crescimento, de desenvolvimento dentro da organização, a maneira que ela tem de atingir as suas grandes metas, inclusive do ponto de vista pessoal. Dessa maneira, eu encerro a apresentação, lembrando a você que falamos sobre 3 grandes aspectos, do ponto de vista corporativo, da equipe e das pessoas, né? Poderíamos falar sobre vários outros aspectos, mas esses eu conceituo como alguns dos mais essenciais para que você se atente no seu processo de liderança. Eu comecei falando sobre fazer valer a pena, espero que tenha valido a pena, espero que você tenha apreciado e tirado proveito dessas minhas breves palavras. Para finalizar, quero deixar uma última mensagem para vocês, a importância da felicidade, de buscar a felicidade no ambiente de trabalho e na vida pessoal. Você pode ter defeitos, viver ansioso, ficar até irritado algumas vezes, mas nunca se esqueça de que a sua vida é a maior empresa do mundo e só você pode evitar que ela vá à falência. Eu gostaria que você se lembrasse sempre que ser feliz não significa céu sem tempestades, caminhos sem pedregulhos, trabalho sem fadiga ou relacionamentos sem desilusão. Ser feliz é encontrar força nas batalhas, esperança no palco do medo, amor nos desencontros. Ser feliz não é apenas perseguir a alegria, mas é também refletir sobre a tristeza, não é apenas buscar o sucesso, mas é aprender com as lições do fracasso. Ser feliz é descobrir que a vida vale a pena ser vivida, apesar de todos os desafios, incompreensões e períodos de crise. Ser feliz é você despertar a cada manhã e agradecer a Deus, o seu Deus, qualquer que seja ele, pelo milagre da vida. Ser feliz é você viajar para desertos fora e distantes de si e encontrar um oásis no recôndito da sua alma. Ser feliz é não ter medo dos próprios sentimentos, é saber falar de si mesmo, é ter coragem para ouvir não e segurança para ouvir críticas, inclusive as injustas. Eu desejo que a vida seja um palco de oportunidades para que você seja feliz e que em sua caminhada você erre muito, porque essa é a única maneira de nós descobrirmos que ser feliz não é ter uma vida perfeita. Jamais desista de você, jamais desista das pessoas que você ama e jamais desista de seus sonhos, porque a vida é um obstáculo imperdível, apesar de algumas pessoas e alguns eventos tentarem nos provar o contrário. Essas palavras não são minhas, mas sim do poeta português Fernando Pessoa. E ele termina o seu poema Palco da Vida dizendo: pedras no caminho guardo todas, um dia vou construir um castelo. Eu desejo que você junte muitas pedras pelo caminho, construa muitos castelos, mas que, acima de tudo, seja muito feliz. Foi um prazer e uma honra estar com você. Espero revê-lo em breve, virtualmente ou presencialmente. E aguardo você lá no meu site, www.tomcoelho.com.br. Um grande abraço, sucesso e felicidades.